Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Na edição de hoje, você vai acompanhar uma entrevista sobre o panorama do trabalho escravo na Bahia, estado que está em quarto lugar entre os que têm maior número de resgates de trabalhadores nesta situação. E ainda, na continuação da série especial sobre os santos que passaram por Salvador, a história da Beata Lindalva. O Chão e Paz está no ar. A ocorrência no Brasil de relações trabalhistas análogas à escravidão é um reflexo da história do país e do modelo produtivo encerrado há quase 130 anos. Esta é a análise do coordenador da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra contra o Trabalho Escravo, o Frei Xavier Plassat. A Bahia está em quarto lugar na lista de estados com pessoas em situação análoga à escravidão. E para discutir esse tema, o Chão e Paz recebe hoje o coordenador da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra contra o Trabalho Escravo, o Frei Xavier Plassat. Tudo bem? É um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer igual. Então, a gente sabe que essa é uma situação que remonta ao período histórico da escravidão, o período colonial. Então, quais são as dificuldades mais graves no combate a essa prática criminosa? Bom, de fato, a escravidão tem no Brasil uma longa história. Quando falamos hoje da escravidão contemporânea, a gente se refere a condições análogas à de escravo. Isso significa que a gente não está repetindo a mesminha situação de 128 anos atrás, quando foi abolida, 126 anos, quando foi abolida a escravidão no Brasil. A forma mais habitual hoje de uma pessoa ser tratada como uma coisa, como uma pura mercadoria, instrumento de lucro, é de ser colocada em condições degradantes de trabalho. Seja pelas condições mesmo de trabalho, de jornada exaustiva, de condições de alojamento, de alimentação, ou de ter a sua liberdade de alguma maneira cerceada, negada, pela imposição de uma dívida, pelo isolamento geográfico, pelo não pagamento ou às vezes pela retenção dos documentos. Tanto é que é isso que forma a definição mais clara do trabalho escravo, tal qual o nosso Código Penal, né, desde 2003, rege essa questão. Então, nós temos, inclusive no Brasil, uma situação que é parabenizada pelas principais organizações internacionais de um país que, finalmente, depois de muitos anos de negação, aceitou olhar essa situação na cara e tomar algumas medidas para tentar fazer recuar o trabalho escravo. Segundo informações do Ministério do Trabalho, as áreas em que essa prática é mais frequente são as áreas da construção civil, agricultura e pecuária. Quais são as estratégias para desfazer essa rede? Bem, as atividades onde encontramos trabalho escravo naturalmente evoluem, inclusive porque evolui nossa capacidade de detectar o trabalho escravo. Pela primeira vez, em 2003, de fato, foram encontrados mais trabalhadores em situação análoga de escravo fora do campo do que no campo, como vinha acontecendo no passado. Nos últimos 20 anos, pode-se dizer que o trabalho escravo no Brasil tinha cara rural. Era essencialmente nas áreas de desmatamento, da Amazônia, de constituição de pasto, de criação de gado, de grandes lavouras de soja, de cana, de milho, de café, especialmente no centro-oeste da Bahia, né, que sempre se destacou e continua se destacando como o principal foco. Agora, vieram se agregar a esses setores de atividade, novos setores onde a gente não tinha conhecimento até então de situação análoga de escravo, embora elas já existissem, mas não eram flagradas, como oficinas de confecção, trabalhando para grandes grifes em São Paulo, e obras da construção civil, e isso no território nacional todo. Isso se deve especificamente ao boom da construção civil ligada à construção de grandes obras, o programa Minha Casa Minha Vida, as obras da Copa, que foram tantas oportunidades para empresas tentar lucrar mais que o normal, empreitar, subempreitar, trazer trabalhadores migrantes de regiões
empobrecida do país e impondo a esses trabalhadores qualquer situação. Então, em 2013, 800 pessoas foram retiradas da escravidão em sítios de construção civil, inclusive na Bahia. Na quinta reportagem da série sobre os santos que passaram por Salvador, trazemos a história da beata Lindalva Justo de Oliveira, que teve uma forte atuação junto aos idosos. Confira. Esse lugar para nós é lugar santo, né? A irmã Lindalva, como é costume, as irmãs estão presentes sempre no café dos idosos, acompanhar os idosos, né? Uma pessoa dedicada, uma pessoa ótima, pessoa paciente, compreensível de perdoar as faltas que os velhos cometem muito. Foi nas dependências deste casarão do século XIX que a beata Lindalva Justo de Oliveira exerceu o primeiro e último trabalho como freira após concluir o noviciado na Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Localizado no bairro da Boa Viagem, o abrigo Dom Pedro II da Prefeitura de Salvador acolhia em 1991, ano em que a religiosa chegou ao local, aproximadamente 350 idosos. Ela cuidava do pavilhão masculino, onde havia 40 pessoas. A irmã Eunice Chaves, uma das religiosas que hoje cuidam das atividades espirituais da instituição, refaz o caminho que a beata percorreu no dia do martírio. Foi aqui onde ela, né, doou sua vida, seu próprio sangue, né, na Sexta-feira Santa. Essa história é lembrada com detalhes e sofrimento pelos idosos acolhidos ali. Era uma pessoa muito compreensível, muito boa, ajudava ela sempre nas missas, no dia de domingo, nós vinhamos ensaiar aqui, que ela era da Sala Santa Maria, depois veio para aqui, para a Sala dos Homens. Mas não é que o destino acompanha em qualquer lugar. Nós temos muita fé e confiança em Deus, mas o destino marcado, Deus está conosco em toda hora, todos os momentos da vida. Ela veio da missa para dar café. Aí está todo mundo sentado na mesa para dar só de café, disse que levantou do banco e perguntou a ela qual é o lado esquerdo dela. Aí puxou a peixeira e foi, nossa, ela caiu do lado do balcão. Sei que deu a primeira peixeirada nela, não sei como, bateu acho que nas costas dela. Aí então ela virou, quando ela virou, deu a primeira peixeirada, ela deu o grito, depois continuou a golpear. Aí dentro, esta freira levou 42 facadas. Caiu e ele ficou golpeando, como queria, e a natureza perversa pedia. O episódio aconteceu no ano de 1993 e deixou um rastro de tristeza no abrigo Dom Pedro II e na comunidade católica. Foi um momento assim, muito difícil, né? Porque, claro, para nós, como famílias, né? Somos nossa família, a congregação, e para a família dela, né? E pelos idosos também. Muitos idosos se aproximou para acudir e ele disseram assim, ele disse, né? O Augusto, que assassinou, disse, se aproximar eu mato. Né? E ninguém podia se aproximar. Quando chegou o médico, a enfermeira já estava morta. Assim, para nós, irmã Lindalva é santa. Aí terminou, foi sepultada a irmã Lindalva, né? Com maior tristeza, quer dizer, a tristeza para nós, para ela talvez o encontro com Deus foi alegre. Nós pensamos uma coisa daqui e lá é diferente. A morte foi muito dolorida, uma morte muito pesarosa, mas o encontro com Deus talvez foi muito feliz e radiante. Hoje, o cenário onde tudo aconteceu é um local de peregrinação. Ali, a imagem da beata é preservada ao lado das representações de Jesus Cristo e Nossa Senhora, junto com outros elementos sagrados, Bíblia, vela e flores. Às quartas-feiras e sábados são celebradas missas com a presença de fiéis baianos e de outros estados neste local, onde os idosos também costumam rezar o terço em grupos ou individualmente. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhora, por tudo que faz. Me acompanhe na vida material, me acompanhe no material, me acompanhe no espiritual, que sempre seja assim. Uma irmã que sempre anda conosco para todo lugar. Sempre esteja a nossa defesa na vida e na morte do momento. Deus te dê a coroa da vida eterna, que assim seja. Amém. Vamos rezar? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com o coordenador da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra contra o Trabalho Escravo, o Frei Xavier Plassar. O intervalo é rápido, não sai daí.
A Arquidiocese de Salvador celebra até o próximo domingo a Semana da Espiritualidade da Juventude. As atividades seguem o direcionamento proposto pelo Papa Francisco para o Dia Mundial da Juventude de 2014 e terminam com a Jornada da Espiritualidade Jovem. O encontro acontece na Universidade Católica, no campus da Federação, a partir das 7h30 da manhã. Para mais informações, 4009-6636. Até a próxima sexta-feira, a Pastoral da Saúde realiza a Semana do Enfermo, atividade que celebra o patrono dos enfermos, São Camilo Leles, festejado hoje, dia 14. Durante a semana, os agentes da Pastoral visitam alguns hospitais da capital baiana e promovem celebrações e reflexões. Para saber mais detalhes, o número é o 4009-6684. Quando falamos em trabalho escravo no século XXI, nos referimos a condições análogas à escravidão, o que significa privação de liberdade e submissão a condições subhumanas. O coordenador da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra contra o Trabalho Escravo, o Frei Xavier Plassat, explica como ocorre esse processo hoje. Isso tem a ver também com um aumento de fiscalização na área urbana, né? A gente tem um caso recente de uma situação de trabalho análogo à escravidão num cruzeiro, num grande transatlântico que atracou em Salvador em abril desse ano. Por incrível que pareça, a gente tem até dificuldade de pensar que num navio de ultraluxo, com 4.000 turistas a bordo e 1.000 trabalhadores na tripulação, possa existir situação análoga de trabalho escravo. E os fiscais observaram, flagraram esse navio desde Santos, continua a investigação quando ele aportou em Salvador, e se convenceram que a situação imposta, pelo menos a 11 ou 12 desses tripulantes, era sim análoga de escravo, tanto do ponto de vista da jornada exaustiva, da condições degradantes de trabalho, da imposição de situações atentatórias à sua liberdade. É importante a gente entender no que consiste o trabalho escravo atualmente, né? Não é só aquela questão de estar privado de liberdade. Há também condições degradantes, como o senhor citou. Eu queria que o senhor explicasse melhor quais são essas condições para que quem está em casa possa entender de uma forma mais clara o que é a escravidão atualmente. Sabe, a maioria dos trabalhadores, quando eles vêm procurar a Comissão Pastoral da Terra para denunciar uma situação de trabalho escravo, eles dizem assim: eu fui tratado pior que um animal. Então, isso define quase rigorosamente a diferença entre o que poderia ser tratado de graves irregularidades trabalhistas, que acontece frequentemente, muito mais que deveria, né? De uma situação onde a pessoa é rebaixada, mais baixo que qualquer norma atual de civilidade, de dignidade. Então, essa pessoa realmente é tratada como coisa. Isso se vê nas condições de trabalho, a gente não fornece para ela mínima ferramenta, ou obriga essa pessoa a pagar as ferramentas, nenhum equipamento de proteção contra situações muito perigosas. Eu penso especialmente quem trabalha com veneno, com agrotóxicos, exposto a feridas, a envenenamento, a doenças ocupacionais, ou são as condições de alojamento. Por exemplo, recentemente, trabalhadores arregimentados, aliciados no nordeste do país, foram para fazer a reforma do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E as condições de alojamento deles em Guarulhos eram das piores que possa se imaginar. Isso foi caracterizando a situação análoga de escravo. Agora, nas lavouras, por exemplo, ou nas carvoarias, que é outro grande setor onde se encontra trabalho escravo na Bahia, né? Nós temos situações onde o trabalhador são jogados no meio do mato, dormindo ao relento, sem acesso a uma água minimamente potável, comendo comida estragada, insuficiente. Então, são um conjunto, não é um fator que basta para caracterizar o trabalho escravo. Inclusive, é bom desmistificar um argumento que às vezes a gente escuta, dizem por aí que os fiscais hoje, pela espessura do
dos colchões, o intervalo entre as camas, determina que isso é trabalho escravo. Não é. É sempre um conjunto de características que todas somadas expressam uma grave violação da dignidade devida a qualquer ser humano. Está havendo uma discussão importante sobre esse assunto, sobre essa definição do que é o trabalho escravo no Senado, da bancada ruralista. Como é que está essa discussão? Sim, nós tivemos a alegria, eu diria há 15 dias, no dia 28 de maio, de ver aprovada, depois de 19 anos de resistência, especialmente da bancada ruralista, a proposta de emenda constitucional contra o trabalho escravo que prevê o confisco da propriedade de quem pratica esse crime. Durante todos esses anos, esses ruralistas fizeram de tudo para impedir a votação desse texto. Adotaram, por último, uma estratégia diferente, porque percebe que a opinião pública não entende mais como a gente pode ser contrário a uma lei tão evidente, que expressa simplesmente que a propriedade vale muito menos que a dignidade, que devemos preservar a dignidade. Então eles inventaram como estratégia a de, aprovando, inclusive por unanimidade, essa proposta de emenda constitucional, na sequência apresentar um texto que poderia esvaziar, retirar da definição do Código Penal ou da lei de aplicação dessa PEC todo o conteúdo necessário para identificar o trabalho escravo. Eles querem agora que o trabalho escravo no Brasil seja definido como era 2 séculos atrás. Ou seja, alguém amarrado, chicoteado de preferência, obrigado a trabalhar nas condições do século XIX ou XVIII. Não podemos admitir essa manobra. Seria pura hipocrisia dizer vamos eliminar um trabalho escravo, mas ao mesmo tempo eliminamos a definição do mesmo. Voltamos ao ponto de partida. A partir do próximo domingo começam os festejos de Nossa Senhora de Santana. A programação começa às 10 da manhã com a celebração da Santa Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Estevão dos Santos Filho, na Igreja Matriz de Santana. E durante a semana, até o dia 27 de julho, acontecem atividades para reverenciar a padroeira. No dia 19 de julho, a Congregação Mariana da Paróquia de Nossa Senhora da Boa Viagem completa 81 anos de atuação aqui na Arquidiocese de Salvador. Para marcar a data e também para homenagear Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a comunidade participa de uma missa às 5 da tarde. Para ter mais detalhes sobre as comemorações, o número é o 3314-1800. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer mais sobre a história da beata Lindalva Justo de Oliveira. O Chão e Paz volta já. O coordenador da campanha nacional da Comissão Pastoral da Terra contra o Trabalho Escravo, o Frei Xavier Plassá, faz um apelo à população para que a exploração de trabalhadores seja denunciada. Os casos recebidos pela CPT são encaminhados à rede liderada pelo Ministério do Trabalho. E a Comissão Pastoral da Terra recebe diversas denúncias com relação a pessoas que são submetidas a essas condições degradantes de trabalho. Qual é o caminhamento que vocês dão nessas situações? Nós usamos o sistema brasileiro de combate ao trabalho escravo, que é centralizado no Grupo MOVE de Fiscalização, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho em Brasília e que envolve na atuação da fiscalização o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Federal. Várias superintendências do trabalho, inclusive a da Bahia, participam desse esforço nacional e o Ministério Público do Trabalho auxilia de forma muito importante esse serviço. Então, denunciando junto à CPT, junto ao Ministério do Trabalho, junto ao Ministério Público do Trabalho, nós teremos o mesmo resultado, finalmente, a fiscalização dessa situação, a libertação, o resgate dos trabalhadores se a situação for comprovada e o ressarcimento dos direitos desses trabalhadores. Esse apelo a denunciar, eu diria, é muito crucial, porque se trata de um crime escondido. Como qualquer crime de tráfico de seres humanos, é um crime que não se vê a olho nu. Pior,
muita gente considera normal. Em tempo de desemprego, de dificuldade, no interior, no campo, às vezes o trabalhador raciocina e diz, não, tem um trabalho qualquer, melhor que não ter trabalho nenhum. Em função disso, aceita qualquer condição. Não podemos abdicar, renunciar a nosso direito imprescritível, à dignidade e à liberdade. Somos todos filhos e filhas de Deus, que nos quis iguais em direito, em dignidade e em liberdade. Com certeza, e a gente espera que as pessoas denunciem de fato essa situação que é inaceitável e que a igreja também entra nessa luta, denunciando e indo de encontro a essa prática que é subhumana. Eu agradeço ao Frei pela participação aqui no programa Chão em Paz. Agradeço, sobretudo, o convite. Eu devo dizer que nossa luta recebe um encorajamento fantástico do Papa Francisco, inclusive. Não somente a Igreja brasileira decidiu pautar o combate ao tráfico de pessoas, à escravidão moderna, nesse ano, na campanha da Fraternidade, mas o Vaticano determinou que até 2020 haja uma campanha permanente da Igreja, junto com outras confissões religiosas, para acabar com o tráfico humano no mundo, um tráfico que o Papa sempre caracteriza como a escravidão dos nossos dias. Então, nós não estamos sozinhos nessa luta. Eu espero que com seu chamado, nós continuemos a avançar no combate efetivo ao trabalho escravo. Nesta segunda parte da reportagem especial sobre a Beata Lindalva, mostramos a expressão de fé que ela inspira os idosos do abrigo Dom Pedro II em Salvador. Beata Irmã Lindalva, intercedei a Deus por nós. Beata Irmã Lindalva, intercedei a Deus por nós. Beata Irmã Lindalva, intercedei a Deus por nós. A Capela Santa Isabel também guarda lembranças da Beata Lindalva. Ali ficou guardada a urna relicária com os restos mortais da religiosa de março de 2001 a abril deste ano, quando foi transferida para a capela do Instituto Nossa Senhora da Salete, nos Barris. Como aqui, né, foi um lugar onde ela rezou, né, e o lugar onde ela ficou também, o resto mortal dela por alguns anos. Nós temos como um lugar sagrado também, um lugar santo. É por isso que muita gente vem fazer, né, essas orações aqui nesse local. Mesmo os restos mortais dela não estando mais aqui, mas nós temos como se ela estivesse aqui. Todo o conjunto arquitetônico do abrigo Dom Pedro II é tombado desde 1980 pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Artístico e Nacional. Por isso, apesar da evidente necessidade de reformas no local, qualquer intervenção só pode ser feita com a autorização do órgão. A urgência em recuperar essas estruturas fica evidente quando subimos até o andar superior da capela, onde ficava o dormitório da Beata Lindalva. Aqui ao lado era o quarto da irmã Lindalva. Essa porta aqui era o quarto dela. Está tudo desativado, não tem mais nada mais. Onde era o quarto da irmã Lindalva. Para mim é um lugar muito significado esse local. Que a venerável serva de Deus, Lindalva Justo de Oliveira, virgem e mártir, da Sociedade das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, a qual consagrou a sua vida aos irmãos, com suaves gestos de constante delicadeza, de agora em diante, seja chamada bem-aventurada. Irmã Lindalva foi beatificada em dezembro de 2007. Por ter sido considerada mártir da Igreja, a comprovação de milagres não foi necessária no processo, que se encerrou em 2001. Apesar disso, a biografia dela é cheia de graças. E que a sua festa se possa celebrar todos os anos, no dia 7 de janeiro, nos lugares e segundo as regras estabelecidas pelo direito. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 22 de novembro do ano do Senhor 2007, terceiro do nosso pontificado, Bento XVI, Papa. Quando eu morei aqui, né, lá tem o quarto da irmã Lindalva, era um quarto que nenhuma irmã dormia no quarto.
e tinha uma mesinha com a imagem da irmã Lindalva. E eu colocava uma rosa, né, lá nessa banquinha, e do jeito que eu colocava, com 15 dias estava do mesmo jeito. Se a rosa ela tem um perfume, ficava perfumado todo o quarto. E para mim ela é santa, porque essa rosa impressionou. Eu dizia para as irmãs, meu Deus, a rosa 15 dias, lugar quente, no verão, está do mesmo jeito que eu coloquei. Eu fiquei impressionada, com certeza. Superiora provincial, superiora geral da Companhia das Filhas da Caridade, a provincial regional do Recife, conduzem flores. O Chão e Paz fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever outras edições do programa e também, claro, ficar por dentro do que acontece na nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.